Olá, começa agora mais uma edição do Papo Aberto, que é um especial do Universidade Aberta, dedicado à discussão de grandes questões aí que são polêmicas, que estão causando debate na sociedade. A discussão de hoje é sobre as ocupações nas escolas e universidades pelos estudantes que se dizem contrários à PEC 241 e à reforma curricular do ensino médio. Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia. Esses são alguns dos estados com escolas e universidades ocupadas por estudantes contra a reforma de ensino e a PEC 241. Uma pesquisa da Fundação Vitor Tivita diz que 24% das escolas brasileiras encontram-se depredadas, sem infraestrutura adequada e com professores mal remunerados sem formação profissional apropriada. As ocupações têm causado polêmica, principalmente depois da decisão do MEC de adiar a aplicação do Enem para estudantes que fariam a prova nas escolas ocupadas. 270 mil estudantes foram afetados pela decisão. A gente está aqui para discutir essa questão com o professor Luiz Guilherme Conce, de Direito, e falando com a gente por Skype, lá do Paraná, a estudante Ana Júlia, que emocionou a internet aí com o seu discurso na Assembleia Legislativa do Estado. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Ana Júlia. E eu começo fazendo a pergunta para você. O Paraná é o estado que mais tem escolas ocupadas. Por que vocês estão ocupando essas escolas e o que vocês fazem nessas ocupações? Nós estamos ocupando a escola como meio de reivindicação à medida provisória 746, que é a reforma do ensino médio, e a PEC 241. Nas ocupações, cada escola tem uma singularidade, cada escola age conforme acha melhor, tem suas regras, mas, no meio geral, todas elas procuram desenvolver oficina, aulão, cine-debate, roda de conversa, chama professores tanto da escola quanto de universidades, chama voluntários para desenvolver alguma atividade conosco, justamente para a gente não ficar durante o dia inteiro parado. A gente procura estar ali atrás de alguma coisa. Ana Júlia, o presidente Temer falou que provavelmente vocês não sabem o que é uma PEC. O que você acha dessa afirmação dele? Ele, como um constitucionalista, com certeza ele tem muito mais conhecimento do que a gente. Mas eu acho que dizer que a gente não sabe nada disso e falar que a gente está lá só por alguns aí que a gente realmente não tem noção nenhuma porque a gente está lá, eu acho que é um mínimo uma afronta e subestimar a nossa capacidade. Ana, o seu discurso ficou muito famoso na internet. Conta pra gente como é que foi aquele dia pra você. O que aconteceu? Então, pra mim foi uma grande surpresa, né? Naquele dia eu tava na escola, durante a manhã, né? Eu posei na ocupação. Saí da escola, vim pra casa, tomei um banho e fui pra assembleia. Passei a manhã inteira nervosa. Lá eu tava muito nervosa. E depois do discurso, depois que eu saí de lá, eu não esperava toda essa repercussão. Tanto que voltei pra escola. E a hora que eu cheguei na escola, o pessoal já tava falando: Ana, todo mundo já viu. E eu fiquei: meu Deus do céu, o que tá acontecendo? A gente não... Nem eu, nem meus colegas, nem minha família, ninguém esperava também a repercussão. Naquele dia, quem era para ter falado era o presidente da UPES. Só que no mesmo dia, aqui em Curitiba, a gente estava tendo uma assembleia que reunia representantes das escolas para discutir o que a gente faria com as ocupações, né? Como é que a gente levaria esse projeto adiante. Daí, ele não pôde ir por causa dessa assembleia e o pessoal começou a correr atrás de outros estudantes. Eu imagino que eles devem ter conhecido alguém daqui da região. Chegaram até a Nicole e começaram a pensar: precisamos de outro estudante. E como a escola da Nicole é muito perto da minha, chegaram até mim, como lá no SESMAG, que é a minha escola. Quem estava mais à frente da ocupação fui eu, e fizeram um convite, eu falei com o pessoal concordou e a gente topou. Nós estamos lá porque nós nos preocupamos com esse país. Ontem, eu estava no velório do Lucas e eu não me recordo de nenhum desses rostos aqui que estavam lá. Não me recordo de nenhum. E vocês querem me dizer? Nós sabemos que nós estávamos preocupados, sim. Vocês estão aqui representando o Estado. E eu convido vocês a olhar a mão de vocês. A mão de vocês está suja com o sangue do Lucas. Não só do Lucas, como de todos os adolescentes e estudantes que são vítimas disso. Eu vou encerrar a sessão. Eu vou cortar a palavra. Portanto, ela pode se expressar em relação à PEC, mas não afronte deputado. Aqui ninguém está com a mão manchada de sangue, não. Eu peço desculpa.
Eu peço desculpa, mas o ECA nos diz... Eu peço desculpa, mas o ECA nos diz que a responsabilidade pelos nossos adolescentes, dos nossos estudantes, é da sociedade, da família e do Estado. E Ana, você já tinha o discurso pronto? Como que foi na hora? Você ficou muito nervosa? Então, eu fiquei muito, muito nervosa justamente porque eu não tinha algo concreto. Eu não tinha algo assim, vai ser isso e só isso. Pelo contrário, no dia anterior à noite eu sentei com as meninas na ocupação, pegamos uma folha e falamos, olha, o que a gente sabe? O que a gente está fazendo aqui? Vamos separar isso em tópicos. Só que acontece que lá no meio a gente não conseguiu fazer muita coisa. No outro dia de manhã que eu fui dar continuidade nisso, eu separei acho que uns 5, 6 tópicos e pensei, bem, eu sei cada um desses temas, cada coisa disso a gente conversa aqui, e é isso, mas eu não tinha nada preparado, nada certinho, nada decorado. Era algo assim, mais do que eu já sabia mesmo, era algo que saiu na hora. A gente preparou pouca coisa. E os pais de vocês, o que acham disso? Bem, a gente tem todo tipo de pai, né? A gente tem alguns pais que concordam, alguns pais que não entendem muito bem porque a gente decidiu pela ocupação, alguns pais que não dão apoio, alguns pais que nos apoiam super, no caso dos meus, nos apoiam todo o movimento estudantil para entender essa causa. Porque vários pais apoiam a gente, na realidade, tenta fazer uma conversa e explicar para eles porque a gente está ali, a gente tenta falar que a gente sabe o que a gente está fazendo, então é um processo assim de diálogo para a gente justamente conseguir o apoio deles. E o outro lado, e as pessoas que são contra vocês, elas estão ficando na porta da escola, estão causando algum problema lá nas ocupações? Como é que é? Então, na minha escola a gente não teve até então nenhum problema com isso, porque a gente fez 2 assembleias antes de ocupar. Então eu acho que os próprios pais respeitaram a opinião dos filhos. Mas em algumas escolas a gente está tendo problema sim, do pessoal tentando invadir, do pessoal fazendo o movimento de desocupar. E assim, a gente respeita eles serem contrários e até entendemos o lado deles. Mas uma coisa é você ser contrário e você abrir um canal de diálogo para mudar aquela situação. Outra coisa é você tentar, por meios truculentos, entrar. E como é que o direito age nessa hora? O direito tem previsões variadas que fundamentam a participação da cidadania nesses processos de debate, né? No caso das ocupações, nós temos que lembrar que, primeiramente, a Constituição Federal diz que a gestão pública é algo, e gestão democrática é um dos princípios para a administração pública, e não só para a administração pública, para que se zele pelo patrimônio público, né? Nós temos que lembrar também que a Constituição, quando fala em direitos políticos, ela também estabelece deveres, né? E o que está ocorrendo hoje é que nós temos uma manifestação que está para além da política formal, né? Que está no âmbito horizontal da sociedade, lutando para transformar um processo que está capitaneado por forças que são claramente conservadoras e que não tem resistência hoje bastante no parlamento, especialmente, para estabelecer um modelo de negociação, por exemplo, a PEC 241. O que o governo tem tentado implementar parece que está vindo com um trator mesmo e passando por cima da oposição, passando por cima dos atores sociais que sempre participaram de discussões a respeito de orçamento, saúde, nos temas de saúde, educação, moradia, lazer, etc., né? Se não fossem, né, os movimentos ilegais, né, contrários aos interesses das instituições, por exemplo, no século XIX, os movimentos trabalhadores, né, nós não teríamos no começo do século XX uma legislação avançando, as constituições trazendo o catálogo de direitos para os trabalhadores, o mesmo para as mulheres, ou seja, lutar contra o que está estabelecido é algo que fomenta, na verdade, a transformação dos catálogos de direitos que as constituições estabelecem. Então, o que eu vejo é que é um movimento de combate, porque não há espaço para discussão no âmbito das instituições formais. Outra questão que eu acho importante que se leve em conta, em função da excessiva criminalização que se quer nesse momento tão conservador, é que nós estamos falando de um movimento que está estabelecido a partir de adolescentes, né? Quando eu leio algo, quando eu vejo uma referência a respeito da utilização de mecanismos de privação de sono, né, limitação de acesso à comida, limitação de acesso à água,
eu acredito muitas vezes que nós voltamos a um período pré-moderno, porque nós estamos falando de pessoas em fase de transformação e que tem na política um dos espaços importantes para que essa transformação ocorra. A própria Constituição vê o adolescente como um sujeito que deve ser tratado de forma primaz, ou seja, os interesses deles aqui têm que ter primazia. Nós não estamos falando de uma questão de segurança pública, não estamos falando de crime organizado, não estamos falando de crime hediondo, nós estamos falando de ocupações buscando estabelecer canais de contato e debate. Isso tem que ser tido como legítimo. A gente vai ver agora um vídeo do Mídia Ninja que foi postado nas redes sociais. A gente tem minoria, a gente tem que trabalhar. Pra gente ter vitória, a gente tem que lutar. Melhorar o ambiente. Não tem vitória sem luta. O Estado esqueceu a escola. Você tem uma função certa? Tem. Ajudar na cozinha e limpar o banheiro e o nosso quarto. Tem que ter respeito pelo local que nós estamos convivendo. Ninguém vem aqui pra fazer bagunça. O que você está aprendendo com a ocupação? Pô, tô aprendendo muita coisa, também tô fazendo novas amizades, tô aprendendo, tipo, que respeito, em primeiro lugar. Eu estudava aqui ano passado, mas só que eu fui expulso, fiquei sem vaga, perdi a vaga da escola. O diretor me tirou da escola e nem me adiantou nem em outra escola e nem nessa. Tô sem matrícula. E eu moro num lugar onde que não dá pra ficar sem estudar. Ou é a educação ou é o crime. E eu prefiro a educação. Não era o aluno exemplar, mas eu vejo que eu estou mudando, não quero estudar, porque eu quero fazer um curso de Direito. Pô, estamos lutando por o que a gente quer, cara, o lugar da escola. Tem que pegar fiado em outro lugar porque... Não dá pra faltar gás, não dá, Pô, né? como é que é isso? Como é que faz comida? Os alunos vão comer o quê? Todo mundo estava querendo sair da sala porque não tinha água para beber. Como que um colégio fica sem água para beber? Professores, escrevem com pilotos. As caras, tipo, que eles compram com o dinheiro deles. Pô, aí não dá, né? Apagador, com o dinheiro deles. Eu sou professor de geografia aqui na escola. Aí eu comecei um dia aqui, antes da greve, né? Eu comecei na terça-feira e a greve começou na quarta. Só que assim que eu cheguei eu já percebi que existia um movimento estudantil na escola. A gente debateu sobre a greve que ia acontecer e os alunos colocaram várias pautas que eles acabaram colocando essas mesmas pautas na ocupação deles aqui, né? Eles relataram vários problemas que a escola tem no primeiro dia já de aula e a greve aconteceu e com o passar do tempo eles foram se mobilizando entre eles e conseguiram ocupar. Não tem uma conversa, não tem entretenimento, não tem nada, por isso que a pessoa acha a escola chata. Não tem aluno que não gosta de vir. Não tem a comunhão. Acho que tem que ter mais conversa com todo mundo, todos os superiores, tem uma reunião sempre. Tipo assim, a gente aqui estamos na ocupação, tem Assembleia Geral. Sempre tem Assembleia Geral, acho que a gente tinha que fazer isso também. Juntar todo mundo lá fora. O que vocês têm a dizer aqui? Uma ideia de melhoria, pá. Assim, aí a pessoa ia dando uma ideia. O diretor falar assim, pelo menos ele pensar uma vez na vida, pô, hoje eu vou conversar com meus alunos, vou ver o que eles estão passando. Vou ver o que eles têm de melhor para a nossa escola. E a evolução desses alunos em uma semana agora é impressionante, né? Como eles mudaram em uma única semana de ocupação. Vários garotos, tem um garoto que é um garoto problema da escola, que ele tá um ótimo garoto aqui. E assim, um amadurecimento muito rápido, né? Um salto qualitativo de um pensamento de sociedade enorme dentro dessa ocupação. Eu acho maravilhoso, né? Quando eu voltar para dar aula vai ser a melhor coisa do mundo também. Professor, o governo brasileiro teve até setembro um déficit primário de 96 bilhões de reais. Isso só até setembro. A PEC 241, que cria um teto de gastos, não pode ser uma solução para esse problema? A PEC, na verdade, ela institui uma nova sistemática de aferição do quanto vai se gastar. Então, na verdade, ela estabelece, a partir de agora, um valor, ela fixa um valor e esse valor vai sendo atualizado ano a ano a partir da inflação. A priori, isso parece algo normal, né? Isso parece algo que não causa tanto dano, né? Mas nós temos que lembrar que ela está sendo estabelecida, está estabelecendo um prazo de 10 ou quase 20 anos, porque é uma discussão quando esse índice pode ser alterado. Então, digamos, 20 anos
a partir dessa sistemática de atualização. Qual o problema disso, né? Primeiro, nós não sabemos até onde e até quando essa crise vai. A partir do momento em que essa crise diminuir ou passar, nós vamos ter um aumento de receita para o governo federal. Nada indica uma exigência de gastos prioritários com um aumento de receita. Essa é a primeira questão. E a Constituição estabelece muito claramente prioridades: educação e saúde. Inclusive, há valores fixados pela Constituição. A segunda questão é: a atualização do modo como proposta não leva em conta, por exemplo, o crescimento populacional brasileiro. Significa dizer que daqui 20 anos, parece que a estimativa é de que nós temos 20 milhões de pessoas a mais, né, vão gastar a mesma quantidade de dinheiro. Ou seja, é aqui que está o funil. Porque, na verdade, você vai estabelecer uma queda da qualidade, não somente porque daqui a uns anos, com o fim da crise, não haverá exigência de gastos prioritários, mas também porque daqui, 20 anos, nós estaremos gastando o mesmo, porque a atualização não é aumento de valor, é só resgate do valor. E com muito mais gente. Ou seja, um cobertor que não cresceu para uma cama onde tem muito mais pessoas dormindo. Essa é a grande questão do retrocesso social que a PEC produz. Como é que está a escola que você estuda hoje? Ela está sucateada ou ela é uma escola mais ou menos? Porque vocês também devem ter ocupado essas escolas por uma questão de sucateamento também do ensino público, né? Com certeza. É tanto que a nossa luta, a gente está numa luta por uma educação pública de qualidade. A escola que eu estudo, particularmente dizendo, é uma escola bem conservada, é uma escola muito boa em comparação às outras, mas mesmo assim a gente percebe um sucateamento nela. Até, às vezes, assim, eu fico meio constrangida de dizer isso, porque eu vou em outras escolas e percebo que, nossa, a minha tá ótima. Só que, mesmo assim, a gente sabe que não é o ideal e tá longe de ser. É a escola que precisa de uma reforma, tanto na estrutura, porque já é uma escola antiga, uma escola de mais de 100 anos, de equipamentos de informática, de mesa, de carteira. Então, assim, é uma situação bem complicada. Muitas pessoas que falam, né, que essas ocupações podem estar impedindo os alunos de estudarem, né? O que você acha disso? Olha, eu acho, assim, um argumento bem frágil e pouco elaborado. Porque, na realidade, quem está nas ocupações é quem está preocupado em estudar. Se a gente está lá é porque a gente está preocupado numa educação pública de qualidade, a gente está preocupado não simplesmente estudar ali uns 50 minutos e ir embora. A gente está preocupado com um estudo que nos transforme realmente, um estudo que seja para te melhorar como pessoa, não um estudo só para te aprovar no vestibular. Sobre a polêmica da reforma do ensino médio, ela basicamente procura aumentar a oferta de escolas em período integral e oferecer uma formação mais voltada para os interesses dos alunos. Por que a oposição a esse projeto? Isso serve também para a Ana Júlia, se ela quiser responder. Considerando que a medida provisória em que está baseada essa reforma, ela veio de um projeto de lei de autoria de um deputado petista, o Reginaldo Lopes, e ela tramitava no Congresso desde 2013. Por que a oposição a esse projeto, então? Primeiramente, porque é uma medida provisória. As medidas provisórias foram estabelecidas no Brasil para serem utilizadas em situações de urgência e relevância. Essa não é uma situação de urgência. E um debate prévio à elaboração de uma decisão parlamentar para a reforma do ensino é algo que qualquer sociedade minimamente, qualquer democracia minimamente sedimentada exige. Se havia um projeto de lei, o que não é verdade, porque se o projeto de lei estivesse no Congresso, o Congresso poderia ter votado, a medida provisória muda o projeto de lei, né? Se houvesse sido dado andamento ao projeto de lei que está no Congresso, e há mais que um a respeito disso, nós teríamos que esperar o debate. E me parece que a solução utilizada é justamente passar por cima do debate. Ana Júlia, o que os estudantes falam sobre essa reforma do ensino médio? Então, como o professor disse, por ela ser medida provisória já é algo que causa bastante incômodo pra gente. E a gente vê claramente que não se teve um debate, não se teve um estudo aprofundado sobre aquilo.
digamos, né, que se ela tá em tramitação desde 2003, é porque ela tá ali para ser estudada, tá ali para corrigir as falhas dela. E é uma das coisas que a gente vê, que essa medida provisória, ela tem muitas falhas. A gente vê, assim, que é um projeto interessante, mas que precisa ser estudado. Se colocar ele em prática agora, a gente vai ter uma evasão escolar muito grande. E é uma coisa que a gente luta contra. E como é que você sai dessa situação agora, né? A ocupação acabou na sua escola, mas a ocupação continua em algumas escolas na tua cidade. E você saiu fortalecida disso. Você saiu outra pessoa depois dessa ocupação, não saiu? Com certeza. Ao contrário do que muitos pensam, dentro de uma ocupação você muda completamente. Você percebe a importância da cidadania. Você até cria um conceito de democracia para você bem diferente, porque você decide tudo em grupo. Então tudo é por votação. Tudo tem que ser debatido. É uma coisa assim que você não tinha essa realidade até então. Então a gente acaba sendo fortalecido pessoalmente, você se vê mais atuante na sociedade. E o que a gente, igual no caso da minha escola que foi desocupada, a gente pretende fazer em atos na rua, organizar trancaços para chamar a atenção mesmo, para dizer que a nossa luta não acabou, participar da ocupação em outras escolas, levando alimento, ajudando, doando oficina, alguma coisa assim. Professor Iana, você tocou no assunto do Enem e foi uma decisão polêmica, né, do governo, que decidiu adiar a prova para mais de 270 mil estudantes, que farão a prova só no dia 3 e 4 de dezembro. Como que vocês veem essa decisão do MEC? Eu vejo como uma grande vitória, porque mostra exatamente como a organização e a coesão de uma parcela importante da sociedade acabou por transformar uma decisão do poder público, né? Isso mostra, e é sintomático, que ainda existe espaço para a luta política, ainda existe espaço para organização dos grupos de interesse, dos atores políticos, não só os formais, mas os informais, né, as associações, ONGs e os grupos mais horizontais. Então, nesse sentido, para mim, é algo que mostra uma vitória desse movimento. Ana, você não acha que essa medida tomada pelo MEC foi feita para criminalizar a ação dos estudantes? A gente vê dois lados. Um lado é positivo, como o professor colocou, que a gente vê como uma vitória, porque significa que eles tiveram que tomar alguma atitude. Eles tiveram que olhar para as ocupações e falar, não dá para ficar desse jeito, a gente vai ter que tomar alguma atitude. E a atitude que eles tomaram, agora vem o lado negativo, é colocar estudante contra estudante. A ideia deles foi essa, não tem outro jeito, se a gente adiar para todo mundo vai ficar tudo certo, se a gente alugar outros locais como fizemos para as eleições, não vamos conseguir colocar uma parte da população contra eles, então vamos colocar aí para só as escolas ocupadas fazem depois. Foi assim, uma estratégia assim, realmente pensando em vamos colocar estudante contra estudante, vamos colocar os estudantes se revoltarem contra a própria luta. Então, foi sim uma atitude para descriminalizar. Na sua opinião, qual seria a melhor maneira para que as escolas voltem a ter aulas, né? A melhor maneira que se abra os canais de diálogos com os estudantes, que eles querem dialogar, né? Se houver uma participação e um respeito, né, ao diálogo, eu acredito que você permite que haja uma reconfiguração da realidade que está aí posta, né? Agora, enquanto houver embate, enquanto houver tentativas como essas, né, para colocar essa parcela contra o restante, uma outra parcela também de adolescentes, ou até dos pais, etc., o debate não se abre, né? Ou seja, é uma fórmula que não se resolve. Eu tenho ouvido nos últimos dias uma expressão, em função dessas questões, que é um jargão e que ele precisa ser bem pensado, né? Eu tenho ouvido muito uma expressão que é a seguinte: o direito de alguém termina quando começa o do outro, né? Como eu tenho ouvido isso nesses dias, né? E como me entristece a leitura que se faz a respeito desse tema, né? Que é a seguinte: quando um direito incomoda outro, ele está justamente cumprindo a função que ele tem. Ou seja, se o seu interesse coletivo, se o interesse de vocês de conhecer a minha intimidade,
nos incomoda porque eu tenho direito à intimidade justamente e vocês não terão acesso a isso, esse desconforto é necessário, porque os direitos servem justamente para gerar esse desconforto. Que nem tudo que é coletivo tem que passar por cima do que é individual. O incômodo a partir dos direitos é necessário, ou seja, se não fossem os trabalhadores na luta com os empresários, se não fossem as mulheres com fórmulas de participação, se não fossem os negros também nos seus movimentos, né? Direito não é dado mesmo, ele é construído, e é construído por luta. Sem luta não se conquista direito. Nunca os empresários, nunca os homens brancos deram direito simplesmente porque são solidários. Na verdade, o direito o estabelecimento de direitos é uma forma, na verdade, de conter, né, esses grupos que, em regra, são majoritários no plano numérico, mas são minoritários no plano político. Acho que você concorda com essa tese de que o diálogo leva ao final desse processo. Mas você acha que teremos diálogo? Então, a gente está na esperança, né? A gente pretende muito conseguir um diálogo. Com certeza a gente vê que o diálogo seria, né, o que nos levaria a desocupar as escolas. Até mesmo porque não é nosso objetivo ficar ocupando escola o resto da nossa vida, ficar ocupando escola aí por mais 2, 3 meses. Até mesmo porque é um processo muito cansativo. Então a gente realmente estamos na esperança, na fé que haja uma abertura para esse canal de diálogo para que a gente possa discutir essas propostas e talvez, quem sabe, reconstruí-las de uma maneira que agrade pelo menos os estudantes que vão ser os mais afetados. O Papo Aberto fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a participação do professor Luiz Guilherme, a participação da Ana Júlia, e a gente se vê no próximo Universidade Aberta. Até mais!